Olá, tudo bem? Muito boa noite a todos e a todas, amigos e amigas espíritas, simpatizantes desta nossa doutrina consoladora, estudiosos e curiosos. Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? Estamos juntos aqui para mais uma edição de nossas lives. Muito obrigado a você que está chegando, pessoal. Devagarinho vai entrando conosco aqui. Eu fico muito feliz com a presença de todos para que nós conversemos juntos, troquemos uma ideia, enfim, avancemos juntos na direção da compreensão de muitas questões que nos conflituam e que o Espiritismo apresenta pelo menos um norte, para que nós possamos nos elucidar, nos iluminar e caminharmos juntos na direção de uma possível redenção. Isso tudo faz parte de um processo evolutivo que temos estudado já nesta encarnação e posto em prática com erros e acertos, como tudo que é humano, não é? Então, agradecendo a presença de todos, fazendo esta pequena introdução tradicional aqui no nosso querido espaço do Centro Espírita Harmonia e Luz, nós vamos lembrando da água, né? Esta água ela vai ficar fluidificada na sua casa, a água da sua casa vai ficar fluidificada também. Vou pedir que levemos o nosso pensamento a Deus nesse momento, o nosso Pai Criador, com o coração aberto, sem a preocupação de observarmos os nossos caminhos imperfeitos, as nossas vibrações imperfeitas, porque Deus conhece os seus filhos. E nosso pensamento elevado a Deus nos traga inspiração e a presença de Jesus Cristo junto conosco neste momento de exposição. Há quem diga que é facilitação, já se chamou de palestra, né, mas certamente que sermão não é. Porque o sermão, né, pressupõe superioridade moral. E superioridade moral é uma coisa que é bastante rara no nosso planeta. Então Deus nos ajude, que nós possamos avançar nesse momento. Muito obrigado pela tua presença, seja feita a tua vontade, querido Deus, e que assim, juntos, possamos avançar. Irmãos queridos, irmãs, nós vamos direto à questão que nos traz a esta exposição, que é a face espiritual da pandemia, tema que eu escolhi para filosofar junto com vocês sobre as propostas de enfrentamento que nos traz este momento. Aparentemente um assunto redundante, mas se não fosse a necessidade da repetição, nós não viveríamos dia após dia. Não teríamos o ditado popular que informa as consciências para que esperem, porque tudo passa, que nada como um dia após o outro. Não é verdade? Isso porque, a partir do momento que se vive uma encarnação que seja bem longa, vamos considerar aí que hoje a notícia é que uma senhora de 117 anos recebeu a vacina do corona contra, né, a Covid, para se imunizar. Então vejamos que ela já viveu muito na relatividade, né, mas pouco para a eternidade. Muito na relatividade física, da temporalidade carnal que nos prende, que nos mantém exilados no plano físico, mas com relação ao infinito, uma fração de segundo, um suspiro de vida, um sopro, mas um sopro necessário, né? É importante que tenhamos esta noção, porque este sopro necessário é preciso que tenha também o seu devido valor de aproveitamento do tempo,
das oportunidades que nos são dadas, da possibilidade de escolha sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões. Tudo isso é o exercício da reencarnação consciente. A reencarnação que o irmão espírita, que a irmã espírita, que é para o público ao qual nós estamos voltados neste momento, compreende e trabalha dentro de si, considerando também os princípios cristãos da sua existência cristã, seja confiar naquilo que chegou até nós, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, as parábolas explicadas, esmiuçadas, mastigadas, traduzidas para nossa capacidade de compreensão, e a certeza de que foram fatos reais, que Jesus realmente demonstrou superioridade moral quando passou por este plano físico, nos deixando a sua marca. Essas questões, meus caros amigos, elas são importantíssimas para que a gente não perca o foco, para que não percamos o foco no processo de continuidade na direção da felicidade, aonde as ilusões vão nos tentar, aonde as facilidades, os atalhos do caminho vão se aproximar de nós, com a malícia da serpente tentadora, na simbologia de Adão e Eva, justamente ainda pela nossa inconstância. Então eu quero aqui dizer para todos nós, considerando-se a grande herança de livros e de psicografias deixadas só por Chico Xavier, fora outros importantes obreiros do Consolador Prometido, e o principal deles é claro, nosso irmão maior, Jesus Cristo, nos dá a suficiente bagagem cultural para refletirmos sobre os fatos. Agora, isso não representará de imediato a conversão à verdade absoluta, que nos liberta. Mas é um caminho de busca. Este caminho de busca, para que nós cheguemos então na direção de que vai se traduzir no objetivo desta proposta filosófica espiritual, que é o consolar-se e tentar ajudar no consolo do próximo, quando ele está aberto para esta proposta de colaboração, que é sabermos o porquê estamos até aqui neste momento vivendo esta questão espiritual também deste micro-organismo chamado coronavírus. Eu já falei outras vezes, mas aqui eu escolhi focar exatamente nessa questão para que fique recortado neste período a nossa possibilidade de repetirmos muitas vezes com maior grau de profundidade aquilo que num primeiro momento é simples, mas que nem sempre nos descedenta, nem sempre nos satisfaz. Às vezes é muito, como se diz, né, subjetivo, empírico, não parece tão factual, tão prático. Às vezes parece fora do contexto da verdade que estamos vivendo e da realidade que estamos enfrentando, a fé que estamos vivendo. Porque se temos fé, propõe-se para a nossa consciência que estejamos protegidos por nosso Deus Criador, que é bom, propõe-se para a nossa consciência que nós estamos seguros de que nada de mal vai nos acontecer, propõe-se para a nossa consciência que nós não vamos errar, propõe-se para a nossa personalidade egocêntrica, em muitos momentos e facilmente iludida pela matéria,
que nós vamos nos manter firmes e constantes no exercício da fé. Bastaria, portanto, envelhecer, então, se o caminho da sabedoria fosse tão simples. Não precisaria tantas reencarnações que mergulhamos neste corpo, enfrentamos a física, a química da matéria, enfrentamos a diversidade do mundo instável com erupções. Basta observar, e já falamos, né? Que ou está muito seco, ou é tempestade. Primaveras são poucas ainda, neste período apenas, né? É a face espiritual da transição planetária. Eu escolhi a palavra pandemia para chamar a atenção, para que não fiquemos simplesmente esperando aquilo que já está acontecendo. Antigamente se dizia na política que o Brasil é o país do futuro, né? Mas um futuro que nunca chega. E aí entenderemos então, como achávamos, né, que o mundo acabaria em 2012, porque o calendário maia acabava lá. Depois tivemos aí outras questões de informações mal dadas, né, como se diz nas empresas, a Rádio Corredor diz isso, diz aquilo, e as falsas notícias que hoje circulam pelo mundo em questões materiais também circularam sempre nos boatos da humanidade por falsos cristos e falsos profetas, inclusive pela boca de mentirosos, charlatães, inventores de milagres inexistentes e impossíveis de serem cumpridos sem o aval da superioridade moral que Jesus Cristo nos disse para tentarmos avançar, no sentido de vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, no sentido de administrarmos a nossa empresa evolutiva, no sentido de que ele veio para nos lembrar aquilo que já estava gravado desde a nossa criação, não é? Eu já citei o outro dia e ainda estou lendo porque é um livro difícil de ser lido com simplicidade, que é O Conflito Necessário, do Karol Wojtyla. Deixa eu ver se ele está atrás de mim aqui. Vou mostrar para vocês que não é um livro espírita, mas é um livro de um homem que trouxe aqui para a nossa realidade, Papa João Paulo II, um esforço de reflexão espiritual, né? Um esforço, ele era, aqui está escrito o livro do Papa João Paulo II, ele foi escrito quando ele era cardeal em Cracóvia, na Polônia, em 1976. Então aqui ele fala o Filho e o Espírito Santo, num trecho, onde ele reflete sobre essa questão importante de sabermos as nossas origens. E como disse, né, já em outra live, ele não tem a bênção que nós temos do Espiritismo, mas o compromisso com este rebanho católico muito grande, que quando somos criados por Deus, recebemos de presente a vida. Ou seja, recebemos Deus em nós, né? Eu adorei essa reflexão. Então você fica, né, com uma única reflexão suficiente para que você possa meditar sobre isso. Nós somos recortados da eternidade de Deus, filosoficamente falando. Deus sempre existiu, como temos dito, para trás é tão eterno quanto para frente, fora do tempo. Nós somos recortados do pensamento de Deus, ou seja, que nos identificou como personalidades, e estamos ainda neste universo de movimentos impossibilitados, inclusive, de apagar a própria consciência, de morrer espiritualmente, que muitos gostariam, andando infinitamente até a felicidade. Mas esta felicidade, às vezes, está baseada em conceitos distorcidos, mal refletidos. Então a face espiritual da pandemia abriu publicamente para os olhos de todos, e não há quem não enxergue isso, uma infinidade de distorções sociais que vão sendo empurradas com a barriga para debaixo do tapete por todos nós. Porque é muito fácil para nós próprios, como cidadãos, cristãos que somos, ou seja,
tendo que compreender que, como cristãos, Jesus deu o exemplo que era preciso que pagasse os impostos que eram estabelecidos num sistema de troca entre os romanos que dominavam a época, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, daquele mundo conturbado, no surgimento do Império Romano, que Deus permitiu que se construísse até um certo ponto, porque, como sabe o cristão, que Deus escreve certo por linhas tortas, tudo que Deus permite tem uma razão mais profunda que a nossa capacidade intelectual ou emocional possa compreender, porque no sentido expansionista daquele império, eles respeitavam a cultura, estabeleciam serviços públicos e cobravam impostos e estabeleciam relações comerciais. E Jesus, que era um administrador do planeta já naquela época, sendo que tem o seu espírito, se a Terra própria é construída há 4 bilhões de anos, materializada, desdobrada do Sol, segundo os cientistas materiais, não é a psicografia, mesmo que fosse, tem a sua veracidade. Aquilo que Chico Xavier colocou nos livros de André Luiz através da psicografia estão sendo comprovados hoje, muitas questões, né? 40, 50, 60, 70 anos depois, né? 80 quase, porque André Luiz, 1940, eram algumas psicografias. Então vejamos isso, que Jesus, quando veio à Terra, a carne não limitou a sua visão cósmica totalmente. Então ele sabia que aquele império que estava ali subjugando aqueles hebreus naquele período ali, histórico, tinha um quê naquele conflito. Então por isso, e ele tanto que profetizou, né, para todos que são capazes de buscar este conceito, que passariam aquela geração e outras gerações, não sobraria pedra sobre pedra do Império Romano, e nós lá estávamos, né, achando que aquilo era a nossa melhor conquista, ou na Judéia, ou na subjugação romana, mas as suas palavras não passariam. E foi digno da zombaria de Pilatos, que disse, mas então por que tu não te liberta? Tu dizes, né, não és rei. Então por que ele disse, olha, meu reino não é deste mundo. Eu poderia, sim, me libertar se fosse necessário, mas estaria traindo a sua proposta de amor, de paciência. E ressurgiu Cristo depois, né, numa materialização proporcionada pelo ectoplasma dos apóstolos e pelo próprio esforço que ele, como espírito, era capaz de se manifestar. E poderia, se quisesse, né, através da necessidade também, ainda hoje, vir na individualidade cósmica deste ser que nos atrai também como irmão, como exemplo, ao progresso constante dos nossos dias, não é? Todos os dias se somam. Mesmo que nós estacionemos no tempo material, a matemática da contagem do tempo continua. O tic-tac do relógio, diferente do tempo espiritual, do tempo biológico, a gente sabe, né, pela física quântica, inclusive, a emissão de luz, que tudo é energia. Mas e a pandemia, Miguel? Que face espiritual tem tudo isso a ver com o que nós estamos vivendo hoje? A misericórdia de Deus. Porque nós vimos então que do céu infinito, da física quântica, na compreensão de que temos do átomo, do fóton, das cadeias genéticas, temos pessoas que não têm comida. Percebemos, por exemplo, a distorção econômica, e é um dado econômico aqui do nosso país, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que não pode viver só da caridade para com o próximo material, mas também trabalhar-se para um mundo mais justo, onde cada um receba também no plano físico, segundo as suas obras, segundo o seu merecimento, porque nós precisamos, por dever cristão, buscar imitar o máximo que lembramos dos mundos espirituais aqui no plano físico, é o dever do bom cidadão, primeiro em nós, fazendo a experiência, o laboratório, porque se não somos capazes de cumprir em nós aquilo que professamos, não passa de uma utopia filosófica e de um profecianismo oportunista que nos levará, né, no mesmo caminho do messianismo do falso profeta. Ou seja, né, não teremos nenhum avanço
E pelo contrário, ainda estaremos sendo a erva daninha do jardim, a figueira seca, né? Como disse Jesus, a árvore que dá bons frutos, né? Se reconhece a natureza da árvore pela qualidade dos seus frutos e, portanto, né, a árvore que não der bons frutos será arrancada e lançada ao fogo. Ou seja, tudo é energia, tudo é útil. Ele não estava amaldiçoando aquilo por inutilidade, é porque a figueira que não dá frutos vai virar madeira para virar aquecer, para dissipar aquela energia, vai virar calor, né? E assim tudo se dissipa para a perfeição do cosmos, até que aquela energia seja reaproveitada. Cristo também conhecia as malícias humanas que nos trouxeram até este momento pandêmico, quando dizia de que adianta quando colocarmos dentro do cofre tesouros absurdamente maravilhosos, e somos incapazes, né, de atendermos com um pedaço de pão o nosso próximo. Somos incapazes de tratarmos bem alguém que precise da nossa experiência. Somos incapazes de conter os nossos ímpetos de orgulho, de rancor, de má vontade, e mesmo que tenhamos razão sobre isso. Somos incapazes de amar incondicionalmente, praticando não somente a caridade material, mas também a caridade moral. Algumas coisas avançam, outras não. Algumas coisas avançam por medidas necessárias, ou seja, impostas por Deus, e outras permitidas por Ele, que nos responsabilizarão também, mas que permitem que aqueles que estão envolvidos em situações, por exemplo, de dificuldades diversas neste plano físico, porque ele disse, né, que a felicidade não era deste mundo, nós estamos aqui na batalha espiritual, ou seja, riqueza e pobreza estão com conceitos distorcidos ainda neste momento de pandemia, para que então sentemos ou descansemos, olhemos para o universo, sintamos a presença do cosmos no momento de indignação, de tristeza, de depressão, e pensemos: o que queres de mim, meu Deus? O que eu posso fazer, Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo, no significado de entender que as explosões atômicas de nossa ira são espécies de suicídios, mas também a inércia da nossa ação se transforma numa forma de suicídio. Cristo mostrou ação, mostrou a necessidade de avançar, levando para as comunidades a boa nova do Evangelho. Então, esta pandemia, que é o resultado da misericórdia do nosso querido Jesus Cristo, irmão mais velho, com a concessão de Deus, que, como diz aqui o meu querido Denizar, nosso presidente, tudo acontece na hora e no tempo exato de Deus, nos mantém também na responsabilidade de não sermos marionetes do livre-arbítrio. Ou seja, temos uma parcela importante de livre-arbítrio a ser exercitada no convívio com todas as coisas. Porque quando se diz a cada um será dado segundo as suas obras, significa que Deus busca, como acontece na parábola dos talentos, aquele que mais tem, muito será pedido, mas também muito lhe será dado, e aquele que pouco tem, o egoísta, o preguiçoso, o covarde, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Deus é progresso, é uma lei do universo. Nós estamos mergulhados num freio mecânico de sociedade justamente para percebermos que no avanço das nossas forças, aparentemente tudo bem. Mas veja na questão básica, simples da comida, atualmente falando, né?
Conseguimos adaptar, repassar preços, reduzir supérfluos e atravessar, né, o oceano com bons estoques. Mas e quantos não conseguem? Basta ver as filas do auxílio emergencial. Na educação, tudo bem. A escola pública, eu tenho internet, tenho vários celulares, tenho livros, né? Meu filho está bem. E os que não conseguem? Nós entendemos o resultado disso na vida prática, material. O Divaldo Franco entende. Na Mansão do Caminho, a alfabetização dos pobres materiais, e não só dos pobres de espírito, porque esta é uma outra questão filosófica, há muito tempo que já vem acontecendo, torna oportuna a chance de que as pessoas tenham acesso aos mecanismos de subsistência já no plano físico, para que também se possa compreender o plano espiritual. Porque nós achamos que basta sofrer neste plano para você encontrar o céu. Eu chego aqui, se alguém morrer, eu vou sofrer, vou para o céu. Se eu ficar doente, vou morrer, vou para o céu. Porque eu sofri. Se acontecer algum prejuízo econômico, eu vou sofrer, vou para o céu, porque eu sofri. Mas o Evangelho nos adverte isso, né? Bem e mal sofrer. O bem e mal sofrer é uma advertência, porque não basta sofrer para ter sábio, ser cristão. Não basta envelhecer materialmente para ser sábio, porque senão bastaria uma vida só. E a reencarnação nos explica isso. Bastaria Jesus criar um Matusalém, vivemos 1000 anos, e talvez seja isso que as pessoas pensem. Mas o tempo vai passando. Quando você busca alimentar-se de comida espiritual, da palavra de Deus, sem você perceber, porque nós entenderemos que se esta água entra com pureza, ela vai me manter vivo, mas se ela entra com veneno no meu corpo, eu vou perder o movimento do corpo, posso ter problemas sérios de intoxicação. Mas nem assim eu estarei fadado ao fracasso, porque, como disse Jesus, é o que sai da minha boca que me compromete, não do que ela entra. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós estamos, como disse aqui o nosso querido Papa João Paulo II, no seu livro de 1976, Sinal de Contradição, todos nós cheios dessas contradições necessárias e conflitos importantes. Negar isso é o que nos atrasa. Nos considerarmos na plataforma da perfeição já atingida simplesmente por termos encarnado e tendo que passar pelo filtro da morte, não é o suficiente para nos dar condição de uma felicidade plena. O sonho de muitos trabalhadores ainda já neste plano, e por isso que nós temos uma série de problemas, é trabalhar um montão. O Divaldo Franco conta numa das suas palestras, não desfrutar de nada e esperar a velhice, ou pelo menos a aposentadoria, para ser feliz e descansar. O ócio. O sonho, a visão de céu de muita gente é o ócio. É a preguiça eterna. É a contemplação de um mundo. Quando nós aprendemos através do exercício também da ciência material, que consegue cada dia mais captar novas vibrações de cor, de luz, de som, de imagem, a física quântica de energia, e o sábio Leonardo da Vinci, já fora do seu tempo, mas não por privilégio, mas talvez por exílio espiritual, que veio com toda a sua maturidade, toda a sua bagagem, né, quase que 500 anos antes deste tempo da Terra, mas de onde ele estava não, disse que a única coisa que a mente não se cansa e não se entendia é de aprender. E nós temos uma forma hoje diagnosticada por alguns psiquiatras como doença mental, que se chama hiperatividade, ou déficit de atenção, por causa da aceleração do cérebro, que rapidamente se entendia. Tudo é rápido, né? Tudo parece que é a parte ali do Facebook, né? Onde tudo é rápido. Você lê a manchete, vê a foto, lê a manchete, vê a foto, lê a manchete, vê a foto, 5.000 amigos e vai, e vai, e vai. Tudo superficial.
Você não clica no link, não se aprofunda na notícia, o que seria bom, porque a tecnologia tem o seu lado saudável, positivo. Você não se aprofunda no conhecimento porque você prefere alienar-se e está posta a face espiritual da pandemia. Como Deus resolveria isso sem nos dar uma lição pedagógica de amor? Essa é a questão que nós temos que entender. Quantos de nós chega até o final de uma análise filosófica sem desistir no meio de pensar sobre o que está sendo proposto e não concordar cegamente, mas analisar do ponto de vista que Kardec também nos propôs, a encarnação anterior de Chico Xavier, que era melhor renegar 10 verdades na descoberta do mundo espiritual do que aceitar uma mentira, para não virarmos ovelhas de lobos maus, disfarçados de ovelhas, nos levando ao abismo pela preguiça espiritual que nós vivemos. Sinal de contradição que levou Karol Wojtyla a ser o Papa João Paulo II, não por acaso, antes disso teve o Papa João Paulo I, né? É justamente esta intenção que devemos ter individualmente de saber que, sim, Deus tem tempo para tudo. Deus é onipotente, onipresente. Se é permitida a profecia, se é permitida a presciência por homens até moralmente inferiores, mas por seres quase próximos da perfeição, como Jesus Cristo, que também se transformou em homem e venceu o mundo para que também nos estimulasse a este processo, que não será tão simples quanto foi a encarnação dele, aliás, que nos mostrou pelo sacrifício a necessidade de não negar-se à origem espiritual, mas se enfrentar no grau de relatividade também o nosso próprio Calvário, né? Nosso Gólgota, os termos católicos que são trazidos até hoje para simbolizar a necessidade de elevarmos o nosso espírito para além da nossa própria vaidade, do nosso próprio orgulho, porque eu, sabendo que nós não somos vítimas a não ser da reação que causamos em vários momentos de nossas existências e que aqui estamos, portanto, né, para filtrarmos a nossa existência no mata-borrão, como se dizia no passado, na esponja do corpo físico, até a libertação espiritual. Não necessitamos mais reencarnar, mas continuamos vivendo eternamente, não no ócio e na preguiça eterna, mas na construção constante do aprendizado, do prazer em estar presente e agradecidos, né, pela expansão cósmica constante. Miguel, e a pandemia? O que tem isso a ver com a face espiritual da pandemia? Bom, como chegamos até aqui? Depois de Cristo, quantas guerras nós tivemos? De conquistas. Nós tivemos a queda do Império Romano, a tomada do Império Romano pelos turcos e otomanos, entre só outras, né? Tivemos a Guerra dos 100 Anos, tivemos revoluções no mundo, muitas. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos recentemente a Guerra do Vietnã, nós tivemos a Guerra das Malvinas. Estamos constantemente na infantil tentativa de expansão material igual aos persas do passado, aos egípcios exilados da Capela, que vieram também com seus pensamentos expansionistas e imperialistas, de subjugar a vontade do outro, escravizar o seu próximo. Fizeram isso, né? Basta ver a história de Moisés, né? Quando se escravizaram os hebreus, né? E assim por diante. Tem todo um contexto. Eu sugiro que se leia o Faraó de Menefá, uma obra sensacional, psicografada, que está no contexto espírita. Basta vermos aí, atualmente, né, o Talibã, o fanatismo religioso, a dificuldade que temos, então, para entendermos de verdade o mundo espiritual. E se estivéssemos realmente abandonados por Deus, que ele fosse um pai omisso, faria o exemplo de Pilatos, que abriu mão da sua autoridade e do poder de decidir, lavou as mãos e deixou para que o povo decidisse, achando que a maioria daquele povo corrompido pela sua vaidade intelectual,
com a infiltração dos poderosos da época para condenar Jesus, que nada tinha feito, e libertar um bandido, que era Barrabás, não afetaria, né, na sua consciência cósmica. Existem depois aí psicografias de que Pilatos ainda foi para mais longe porque não resolveu para apaziguar aquela que estava ali para apaziguar aquela região, e só piorou depois a questão com a crucificação de Cristo. Não foi a questão específica de Cristo ali naquele momento e a incompetência e a fraqueza de Pôncio Pilatos que levou a Cristo até ali, e também depois a sua incapacidade de governança. Quantos nós temos como ele hoje governando estados, cidades, países, furando a fila das vacinas, né, fingindo ser o que não são? Quantos e quantas encarnações nós tivemos neste período para chegarmos até aqui? Bastaria Deus virar as costas e seria salvo-se quem puder. O lobo sendo o lobo do homem. Aliás, o homem, vou repetir a frase que eu falei errado, o homem sendo o lobo do homem, ou seja, nos entredevorando, estabelecendo a lei do mais forte, estabelecendo que vence aquele que é capaz de ter a maior intelectualidade ardilosa, aquele que é mais esperto, aquele que é capaz, né, de humilhar e levar vantagem, quando diz também no Evangelho segundo o Espiritismo que numa sociedade ideal o forte sustentaria o fraco no sentido de dar apoio para que ele se fortaleça e não para carregá-lo somente, né, sobre a sua tutela. Então, na face espiritual da pandemia, nos deu a chance de revermos todos esses conceitos daqui para frente, quando a pandemia acabar, quando nós estivermos estabilizados, porque as brigas continuam. Veja que não acabou ainda, não se estabilizou ainda a questão pandêmica, né? A questão política estabelecida, a questão econômica estabelecida, a questão egoísta, né, trazendo resultados terríveis. Mas como nós ganhamos, como disse aqui, eu repito, o Denizar, no tempo de Deus, houve então na mola, porque segundo o nosso querido Geraldinho Lemos Neto, que é conviva de Chico Xavier até o seu último momento, no plano físico e com certeza no plano espiritual, porque as ligações não terminam, as ações e intenções atômicas dos poderosos do planeta Terra. Basta vermos o noticiário que o Irã agora saiu do pacto de não construir armas atômicas, mas o plano espiritual tomou, né, capacidade, tomou a direção e influenciou, por exemplo, nos Estados Unidos, que aquele presidente que estava lá, Donald Trump, totalmente guerreiro, belicoso, não desta vida, mas de muitas, inclusive, fosse retirado do poder, esperneando, conspirando, para que nós entrássemos num momento mais ameno, na maior potência, no maior poder do mundo. Não pensemos que o plano espiritual de Deus está alienado a tudo isso. Não pensemos que Deus permitiu que se conseguisse a energia atômica por acaso. Mas Geraldinho Lemos fala que esta aura pesada que nós estamos construindo pelo egoísmo, pela ganância, por esta visão ainda imperialista que chegou até aqui, como eu disse agora há pouco, do passado até aqui, está afetando também o equilíbrio magnético do cosmos ao redor, dos satélites, da Lua, dos planetas. E tudo é um equilíbrio cósmico. Na engenharia sideral da galáxia, não cai um fio, até os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados. As células do nosso corpo, e assim por diante. Sugiro que assista-se o Avatar, né, que é um filme interessante sobre vida extraplanetária, mas que um dia nos dará aí mais visão, não de ficção científica, mas de convívio com mundos, né, intercâmbios, e cada vez mais em expansão. Então, meus caros amigos, a face espiritual da pandemia é que esta curva de tempo foi estendida mais uma vez em 2019, quando se impediu que estabelecêssemos uma terceira guerra mundial através deste problema inesperado chamado coronavírus,
e que se muta muito rapidamente, inclusive, e, aliás, para que se resolva a questão da vacinação mais rapidamente ainda, que nos demonstra a fragilidade de pessoas como nós, todos que somos humanos, ricos ou pobres na questão material, que todos estão no mesmo barco, que entendamos que nós devemos refletir isso em tempo de pandemia e fora da pandemia, de que nós estamos aqui para aprender, mas não viemos aqui para permanecer agarrados na matéria e depois ficamos, né, justamente por isso, vivendo, né, o apodrecimento do corpo nos caixões, como acontece muito, né, os livros espirituais contam muito isso, vários livros, não é? O próprio André Luiz, ou nos umbrais, não é? Presos depois que o corpo se desintegra, né, passando aí pelo problema do desespero da hora do funeral, o desespero de as pessoas não nos escutarem. Não pense que isso não está acontecendo. Parece só o livro da Zíbia Gasparetto, né? Né? Parece que só é o Ghost. Parece só. Não, isso acontece todos os dias. Observemos, por exemplo, os templos, hoje não em pandemia, mas fora de pandemia. Quem não promete milagre, cura imediata e riqueza material, não tem fiéis. Ou muito poucos. Então é uma minoria ainda que compreendeu este funil, e esta minoria tem mais responsabilidade ainda de ter mais paciência da lei de causa e efeito, das obsessões, das desobsessões, da mediunidade, do dar de graça o que de graça recebemos. Não podemos cair, para concluir, eu sei que está chegando ao final, na vaidade da intelectual que levou, aliás, o apóstolo Paulo ao genocídio cristão da sua época. Ele tinha exército, né? Ele não era somente um doutor da lei, ele era rico e mandão até o deserto de Damasco. Depois ele ficou lá, né, perdido, cego, costurando, refletindo, até que ele conseguisse encontrar Jesus novamente e fazer o caminho de volta com a sua ferrenha vontade e capacidade de regeneração. E passou por muitas questões. Então é essa face da pandemia que precisa estar exposta para todos nós. Não é tão simples quanto parece. O MacGyver era capaz de, com um grampo, abrir cofres, né? Lembra do MacGyver, aquela série, né? Um Clips, né? Mas abrir a caixa de Pandora dos nossos sentimentos passados. Eu vou dar aqui um exemplo simples, né? Faça uma lembrança rápida da memória e qual é o sentimento que você tem de lembrança do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Nós vivemos nessas encarnações, a maioria de nós, reencarnações de resgate. Uma última chance de reencarnarmos com inimigos para ver se nos perdoamos, para ver se vamos ficar neste plano aqui da Terra em regeneração ou se vamos lá para o mundo primitivo que vai continuar essa mentalidade de guerra até evoluir novamente, porque nenhuma ovelha se perderá. Então vejamos como está tudo mais desnudado. E aí eu lembro que Jesus disse que uma vela, quando é acesa, não é para ser posta embaixo da mesa, né? A candeia embaixo do alqueire, né? Uma candeia, né? Era um negócio que se botava vela aqui assim, que era um objeto da época, mas uma luz, né? Não é para ser colocada embaixo, mas para iluminar a todos. Então é isso que temos que ter como obrigação. Né? Podemos fazer a busca sozinhos? Sim, podemos. Podemos nos retirar espiritualmente? Podemos. Mas dizia Jesus para que atalhemos o processo de reflexão e de meditação, que nos esforcemos para recortar um pouquinho do tempo do nosso dia para estarmos juntos, reunidos aqui em assembleia. Isto é uma assembleia digital, online nesse momento, mas é uma reunião física. Existem energias envolvidas e onde dois ou mais. E sempre que digo isso, me emociono com a presença de Jesus, porque não me sinto digno desta misericordiosa presença, mas isso envolve, né, o coração de todos nós, quando dois ou mais estiverem em meu nome, conversando, porque orar é conversar entre eles, eu estarei. E orar e conversar não significa ter o domínio completo de toda a ciência, mas é dizer, por favor, é dizer, uma criança é capaz de orar, né, porque ela pede pelas suas necessidades o carinho da família e etc. Então, como disse nesta caixa de Pandora, referenciando a mitologia grega, nós tendemos a botar, né, no fundo dos nossos corações emoções, esperando o momento do revanche, né, ainda mais conhecendo a lei de causa e efeito, né? A tua hora vai chegar, é a lei de causa e efeito, né? Deus está vendo. Costumamos, inclusive, né, achando que somos cristãos, muitas vezes sermos maledicentes
e esperarmos com prazer a derrocada dos nossos inimigos, que eles existem, né? E amar os inimigos, outro dia me veio esse insight, significa não planejar vingança. Já é o suficiente, né? Não torcer pela sua derrocada, não vibrar com a lei do karma que também o atingirá. É difícil, sim. Então, se você negar esse sentimento com hipocrisias dentro de si, mais adiante, né, uma nova pandemia nos envolverá. Porque foi a misericórdia de Deus não nos aniquilar simplesmente acabando, né, com aquela colheita, com aquela semeadura mal feita. Se faz quando você planta uma hortaliça e as traças comem as folhas, atacam os frutos. Você arranca. Você torna o terreno fértil novamente, aquilo vira adubo e você planta de novo. Se você não proteger, acontece de novo. Vai vir a lesma, vai comer, vai vir, né, as folhas e assim por diante, né? Mas Deus não é o agrotóxico que se bota, que cria, né, coisas bonitas por fora, mas envenenadas por dentro. Deus é a perfeição de todas as coisas e somos nós, como disse Jesus, a sua semente. E ele é o jardineiro perfeito. Jesus também, porque é nosso irmão maior. Então nos ajuda a revermos como estamos semeando dentro de nós esta relação humana de aperfeiçoamento constante, de perfectibilidade. Agora, não sabemos, sem a avaliação psicológica para concluir, quando chegarmos no Ministério da Reencarnação, depois do nosso desencarne no mundo espiritual, se tomamos todas as decisões certas, né? Nós supomos que sim, nesse momento, né? Seria tão bom se nós acertássemos todas, né? Mas só o fato de completar a reencarnação já não é perfeito pelo nosso comportamento. Então imagine todo o resto, as emoções, as decisões, né, as questões íntimas, inconfessáveis que nós temos, os pensamentos mal elaborados que felizmente, né, a carne absorve e não permite que se concretize imediatamente para que nós possamos, né, evitar decisões que nos levem a piores reações, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Cristo falou até da força do pensamento, mas só agora nós estamos entendendo na prática, pela física quântica, o que isso significa. Então, esta necessidade de aproveitarmos a oportunidade, de continuarmos sendo positivos e avançarmos no sentido de tentarmos ser o máximo, a melhor versão, né, que temos de nós mesmos, já é um progresso. Agora, quem vai julgar, né, é Deus, né? Tanto que Jesus advertiu isso num bom sentido, amar ao próximo como a si mesmo, né, e na medida que julgardes o teu semelhante, serias julgado. Então, isso não significa, né, nenhum tipo de hipocrisia. Sim, nós vamos nos irritar, nós vamos fazer blasfêmias às vezes, né? Há momentos ainda mais de insuportabilidade psicológica, porque há um certo desespero apocalíptico no ar. Muita gente achou que a humanidade ia acabar, achou que não viria a cura, muita gente achou que realmente era o final dos tempos, porque isso foi profetizado, muita gente esperou que uma nuvem de megatons viesse nos resgatar em carne, muita gente ainda espera por tudo isso, mas o espírita sabe que é um passo depois do outro e que no silêncio das boas vibrações nós vamos fazendo lentamente a nossa transformação um dia após o outro. E isso nos levará, sim, a dias melhores. Numa forja, igual a bigorna, que esquenta o ferro e ele é malhado, né? Não por sofrimento. Não, Deus não nos criou para sofrimento, mas por amor, né? Então, meus queridos amigos, eu preciso limitar o tempo porque eu sou muito verborrágico e às vezes eu me expando a mais, né, do que a paciência de todos nos permite. Então agora são 20 horas e 6 minutos. A nossa face espiritual, para concluir, ela quer dizer que tudo está revelado, né? O comportamento do outro dependerá do resultado do outro. Então, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem.
Isso é lógico que nós continuamos necessitados de cumprirmos com os nossos deveres sociais, materiais, ainda como um voto obrigatório, por exemplo, como a oração, como tudo aquilo que já foi explicitado constantemente e está aí na cultura espírita. A face da pandemia é a misericórdia de Deus nos dando tempo limite, porque as provas serão recolhidas, né? No final, estamos anotando o gabarito ali para que nós possamos seguir em frente, né, e saber qual é a escola que seremos matriculados na próxima vida. Seremos matriculados nesta escola, o nosso Enem espiritual, nesta escola terra, passando para o mundo de regeneração, evitando-se aí conflitos de sangue para entrarmos na resolução de conflitos de diálogo, de amor e de, né, aproximação, porque ainda se terá muita divergência, evidentemente, ou iremos para uma escola mais intensa de dificuldades, aonde, né, os alunos sejam mais rebeldes e a disciplina precise ser mais rígida por parte dos professores que também lá estão, que é um mundo em fase de evolução mais primitiva, também é obra de Deus, portanto é tão sagrado quanto o nosso e quanto os mundos superiores. Tudo isso dependerá do final desta nossa atual encarnação. Não acabou e não sabemos o resultado ainda dela. Portanto, é prudente, não é? Que ao enxergarmos isso no nosso horizonte, vivamos um dia de cada vez e antes de agirmos para o mal, pensemos duas vezes, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e lá se vão 2020 anos de que isto foi proferido. Legal? Antes da oração final, eu quero agradecer aqui a todos que estão presentes, né? Só para referenciar os que se manifestaram, né? A Lúcia Delfis, o Denizar Cardoso, a Emily, a Neuza Panegali Bianger, né? E em nome deles, em meu nome, em nome de Jesus, em nome de todos, boa noite a todos também que ficaram por aí, muito obrigado, queridos. Tenhamos esperança e a certeza de que dias melhores virão. Legal? A face é do bem. Jesus nos disse, né, que deveríamos dar a outra face. E se Jesus disse isso, Deus nos deu a outra face. A face da paciência, a face da esperança, a face da recuperação, da resiliência, da coragem. A vida é eterna, nenhuma ovelha se perderá. Veremos que haverá assim novamente o abraço, o sorriso, e graças a Deus já temos, né, um pouco disso dentro de nós, que é o suficiente, com o tamanho do grão de mostarda, para mover a montanha de medo que ainda nos aflige neste momento, mas que certamente, né, Luiz Fernando, muito obrigado, nos trará a eficiência na resposta, porque confiamos em Cristo e a sua resposta é fiel. Legal, queridos? Kátia Helena, muito obrigado também. Ficamos por aqui. Deus ilumine a todos nós, Jesus Cristo nos ilumine. E eu, particularmente, agradeço, né, essa motivação que todos vocês me dão de recortar também o meu tempo com a presença de vocês, porque sem isso, né, sem essa reciprocidade de outros momentos, em outros irmãos que estão aqui nesta página também, em outros momentos religiosos, espíritas ou não, né, como eu disse, sem preconceito, mas com a coragem, né, de pensar com humildade e sinceridade, temos a certeza, né, de que a Terra será um mundo melhor. Boa noite.